Olá, amigo vestibulando, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho de física hoje, mais especificamente sobre receptores elétricos. Os receptores elétricos são os aparelhos que transformam a energia elétrica em outra modalidade de energia, desde que não seja exclusivamente em calor, já que o aparelho que transforma a energia elétrica em calor é o resistor. Um exemplo de um receptor elétrico poderia ser um motor, por exemplo. O motor transforma a energia elétrica que ele recebe em energia cinética. É evidente que depois de um tempo de funcionamento, esse motor acaba esquentando. Então a gente tem que contabilizar uma perda da energia na forma de calor. Poderia falar que a bateria do seu celular também é um receptor. Ah, mas professor, a bateria do meu celular não é um gerador elétrico? Depende. Quando você coloca a bateria para carregar, ela vai absorver a energia elétrica e vai transformar essa energia em energia química, e ela também acaba esquentando no processo. Então, a rigor, um gerador e um receptor podem ter a mesma representação, pode inclusive ser o mesmo aparelho, sendo distinguidos pelo sentido da corrente elétrica. No nosso amigo receptor, a corrente elétrica ela chega pelo polo mais e vai sair pelo polo menos. Lembre-se que no gerador é o contrário. Como a corrente chega no polo mais, esse aparelho vai ser um consumidor de eletricidade, e a voltagem que ele vai consumir é a força contra-eletromotriz. Lembre-se, esse aparelho é o contrário do gerador, a corrente tem sentido contrário, logo a força contra-eletromotriz mais o que ele perde na resistência interna. Então, a grosso modo, o total de tensão consumida por esse aparelho é a força contra-eletromotriz mais a perda na resistência interna. Essa equação vai gerar para a gente um gráfico de U por I. É o que a gente chama de curva característica. A curva característica do nosso receptor será então uma reta, já que a equação é do primeiro grau, e o nosso coeficiente linear é o E. Então o gráfico parte do E e é uma reta crescente. A princípio é fácil de pensar então nesse aparelho. Vamos colocar como exemplo um motor elétrico que tem resistência interna 20 ohms, uma força eletromotriz de 200 volts e uma corrente de 2 amperes. Está sendo alimentado com uma corrente de 2 amperes. Primeira pergunta, qual deve ser a voltagem, a DDP, em que eu ligo esse aparelho para que ele possa funcionar nessas condições? A gente aplica a equação do receptor. U é igual a E mais R vezes I. Então o total de tensão consumida por esse aparelho vai ser o 200, que é o que ele precisa para poder funcionar, é a chamada força contra-eletromotriz, mais a resistência interna 20 vezes 2. O U, a tensão total, dá 200 mais 40, temos um U de 240 volts. Então, para este aparelho funcionar nessa especificação, preciso de uma ligação de 240 volts. A curva característica desse aparelho pode ser representada, então, através de uma reta. E para a gente traçar uma reta, só preciso de 2 pontos. E a gente tem 2 pontos. O primeiro ponto aqui, não estou muito preocupado com a escala do meu problema. O primeiro ponto vai ser o ponto de 200 volts, que é a própria força contra-eletromotriz, é quando o meu I vale 0. E a gente vai ter um segundo ponto que a gente acabou de determinar ali em cima, que é o ponto de corrente 2 e tensão 240. É isso aí, pessoal. Bons estudos.